Olá, gente, boa tarde para todos vocês que estão nos acompanhando. A partir de agora começa o nosso programa Superação. Hoje, quinta-feira, dia 23 de maio. Deixa eu dar uma pescadinha aqui, porque são tantas datas, tantos números, que às vezes a gente se atrapalha um pouco. Mas, enfim, dia 23 de maio, 2024. Programa Superação de hoje com a psicóloga Elisângela Santa Rita e recebe aqui a psicóloga clínica Patrícia de Barros. Nesse tema de hoje, vamos falar sobre a fibromialgia, que é uma síndrome clínica que se manifesta em dores no corpo todo, principalmente nas articulações, nos músculos, tendões e em outros tecidos moles, por longos períodos. Junto com a dor, a doença também causa fadiga, distúrbios do sono, depressão, ansiedade, dificuldade de memória, concentração e alterações intestinais. Apesar de a síndrome atingir pessoas de todas as idades, incluindo crianças, adolescentes e idosos, ela é mais comum em mulheres, principalmente entre os 30 e 60 anos. Psicóloga Elisângela Santa Rita e psicóloga clínica Patrícia de Barros. Boa tarde para vocês, meninas. Sejam bem-vindas ao nosso programa Superação desta quinta-feira. Boa tarde, Paty. Seja muito bem-vinda aqui. A Patrícia é uma psicóloga que caminha aí comigo há alguns anos já, que a gente já se conhece há alguns anos, tem um trabalho fantástico, é uma pessoa muito capacitada, professora universitária, né, Paty? Falei um pouquinho, Paty, do seu currículo, para as pessoas te conhecerem e com o que você trabalha. Eu sou Patrícia de Barros, sou psicóloga, né? Já estou nessa jornada aí há quase 15 anos fazendo atendimentos. Hoje eu também me dedico à supervisão e orientação de outros colegas psicólogos, também dou aula, né, em universidade, e eu tenho me dedicado ao atendimento de pessoas, em especial, com fibromialgia. E tudo isso começou lá em 2016, quando eu descobri que tinha fibromialgia. Então, eu comecei a estudar, a obter conhecimento sobre a síndrome, e a partir daí eu comecei a falar um pouquinho, comecei a entender melhor como é essa síndrome, porque esse momento como agora, e eu quero agradecer, não só como profissional, mas também como uma pessoa que fibromialgica, né, porque essas ações, essas rodas de conversa são muito importantes, porque contribuem para que a população possa entender um pouquinho disso, porque antes de começarmos, eu estava falando com o Evander que aparentemente não tem nada uma pessoa com fibromialgia, e por isso que se torna invisível, mas tão real aqueles que o sentem. Então, hoje a gente vai bater um bate-papo bem importante, porque, na verdade, ainda existe muita desinformação sobre a fibromialgia. Muitas pessoas, na verdade, chegam a disfarçar a situação, e a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, porque não são compreendidas, porque como é que uma pessoa pode sentir tanta dor o tempo todo, dor no corpo todo. Então, a gente vai falar, e eu agradeço a vocês pela oportunidade. A gente que agradece, né, Jassan, de ter você Perfeito. Aqui. Né? É a única profissional. Claro que devem ter outros profissionais que têm esse nicho, mas é a única profissional que eu conheço desse nicho aí de fibromialgia mesmo, de que se dedica, né, há alguns anos a isso. E eu acho que os ouvintes vão ter muitas informações aí com você, Paty. Então, por que não começar a falar o que é fibromialgia? Então, a fibromialgia é uma doença crônica, quando se fala crônica, que não tem cura, né? A ciência não se fala desse termo cura, se fala em remissão, pode-se ter uma remissão de 70%, é quando essa porcentagem, se pensar em uma pessoa que possa ter uma qualidade de vida, né? Então, a fibromialgia tem como principal sintoma uma dor constante por todo o corpo, e eu já ouvi falar de pessoas que sentem dor no cabelo até a pontinha do dedo do pé. Então, antes da fibromialgia, a pessoa
sabe onde dói, tá? Dói no braço, dói na perna, dói nas costas, mas depois da fibromialgia, não se sabe onde é a dor, porque dói o corpo todo. Então, as pessoas com essa condição não sabem nem dizer aonde dói, porque é uma dor constante, difusa. Quando fala difusa, é espalhada, né? Então, ainda não tem uma causa conhecida, mas nós sabemos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologista, que 5% da população tem fibromialgia, não que não acometa homens e até adolescentes, que hoje já tem casos, mas em sua maioria são mulheres de 30 a 55 anos. Agora também, claro, tem homens, tem idosos, até crianças e adolescentes já demonstram isso em alguns estudos, ter a doença, mas ao todo, 5% dos brasileiros sofrem com esse problema. Então, não se sabe ainda, mas estudos mostram que o cérebro de quem tem fibromialgia interpreta os estímulos de uma forma mais intensa, mais aumentada da sensação de dor. Então, se eu der um beliscão em alguém que não tem fibromialgia, vai sentir dor. Mas quem tem fibromialgia, quando eu dou um beliscão, a dor é muito mais intensa. Tudo bem até aí? Perfeito. Você fala de uma forma tão, digamos assim, tão meiga, que fica fácil da gente entender, e a gente se prende na tua voz, na tua fala, mas perfeito, perfeito. Que bom, Pode continuar. que bom que talvez sejam pessoas com fibromialgia nos ouvindo. Imagine aí você ter dores intensas pelo corpo todo durante 24 horas por dia, e assim a rotina de uma pessoa com fibromialgia. E eu estava falando com a Elisângela na estante que a gente nunca sabe como é que vai acordar. Nossa. Então, assim, aí você me pergunta, é só dor? Não. A condição, a fibromialgia, vem caracterizada também por fadiga. O que é fadiga? É aquele cansaço que você não tem nem explicação porque está tão cansado, um sono não reparador, que você pode até dormir a noite toda, mas é como se não tivesse reparado aquela noite. Isso são características. Uma outra característica são alterações de memória, na concentração, a depressão, a ansiedade, formigamentos, dores de cabeça, tontura, alterações intestinais, então, sensações de dormência, zumbido, vestigem. Então, são condições as quais as pessoas com fibromialgia apresentam. Então, a fibromialgia não é só dor, vem acompanhado também dessas outras condições. Então, o que é importante nós entendermos que a fibromialgia ela tem 4 características fundamentais. Tem essas outras condições que eu falei, mas a pessoa com fibromialgia tem essas 4 características que eu vou falar agora. Então, quais são essas características? A primeira, dor muscular. É nos músculos. Por isso que do beliscão que eu falei. Então, é a dor muscular generalizada. Então, o que é isso? É uma dor que acomete os 2 lados do corpo, acima e abaixo do quadril, sendo essa dor generalizada, constante e que não tem hora para acontecer. Como eu disse a Elisângela há pouco, a gente nunca sabe quando é que vai estar bem, né? Então, ela não tem hora para vir. Então, essa dor vai acompanhando a pessoa com fibromialgia ao longo de vários momentos do dia. Então, vamos lembrar que a primeira característica das pessoas que têm fibromialgia é o quê? Dores generalizadas. Ok? A segunda, então eu falei de 4, eu vou falar da segunda. A segunda é fadiga. O que é essa fadiga, Patrícia? É um cansaço constante que as pessoas com fibromialgia vêm com esse cansaço, com essa falta de energia constante, e mesmo que a pessoa tenha dormido, Evander, a noite
toda e aparentemente dormindo bem, mesmo que a pessoa esteja descansada, Elisângela, bastante, ela ainda continua com aquela sensação de cansaço. Essa é a segunda característica fundamental de pessoas com fibromialgia. Cansaço crônico, né? Fale. Cansaço crônico. Sim, sim. Então, a terceira questão fundamental de pessoas com fibromialgia é a dificuldade de concentração e de memória. E alguns estudiosos dos Estados Unidos chamam de fibrofog. O que seria isso? É como se fosse uma névoa mental que as pessoas de fibromialgia elas costumam ter. É como se estivesse fazendo alguma coisa assim e desse um branco. Vocês já ouviram falar assim de termo? Deu um branco. Então, é como se tudo ficasse nebuloso na mente e elas não conseguem se concentrar, executar tarefas do dia a dia de uma forma completa. Então, sente como se a mente tivesse enevoada. Então, essa é a terceira característica de pessoas com fibromialgia. A quarta, eu falei de 3, Evander saiu. Saiu, mas pode continuar que daqui a Tudo pouco ele bem? volta. Tá bom. Deve ter caído. Então, a quarta característica, Elisângela, o quarto elemento é a alteração de humor. Tem como a gente ficar feliz o tempo todo? Com Então, quando certeza. a pessoa com fibromialgia olha para trás, para o passado deprime. Quando olha para frente, fica tão preocupada, fica ansiosa. Então, há essas oscilações de humor. Então, essas são as 4 características fundamentais: dor generalizada, fadiga, dificuldade cognitiva, concentração e alterações de humor. Perfeito. Querem saber mais alguma coisa? Posso continuar, porque eu falo demais, Pode viu? continuar. Agora já estão voltando já, mas pode continuar. Então, essas são as 4 características. Acompanhou? Estão acompanhando? Eu voltei aqui. Voltou? Que ótimo. Tá, Eu tô falando voltei. com ela que eu falo demais. Não, fique tranquilo. Eu vou para o plano B, viu? Vão falando aqui enquanto eu me organizo, que eu estou no plano B aqui. Pronto. Então, já que eu falei da fibromialgia, já falei da importância que é esse momento como esse, eu poderia falar, eu gostaria de falar de dicas para que pudesse um paciente com uma dor crônica. Então, uma das coisas que eu queria trazer aqui hoje é que, infelizmente, a fibromialgia é uma doença que carrega vários estigmas sociais. Então, por não ser uma doença visível, os pacientes com fibromialgia, se lembram? Muitas vezes são taxados como chatos, são taxados como preguiçosos, são taxados como frescos, hipocondríacos. Então, por isso que, mais uma vez, eu falo da importância de momentos como esse, de nós estarmos trazendo conhecimento e mostrarmos de que a doença é invisível aos olhos, mas é muito real, as pessoas que o sentem. Então, com esses estigmas, é como o paciente ele acaba criando mecanismos para conviver com a dor. Então, acabam, na verdade, escondendo e demonstrando ou não demonstrando a real face do que lhes acompanha, do que eles vivem. Então, eu tive um encontro no sábado e eu trouxe algumas frases das pessoas de fibromialgia ouvem, né? Então, se lembra ali que eu falei chato, preguiçoso, Maria das Dores, falta de Deus?
só pode ser depressão. Então, a gente acaba, muitas pessoas acabam questionando, não é possível, né? É impossível uma pessoa viver o tempo todo com dor assim. Então, o que eu gostaria de trazer hoje aqui é que é preciso tentar viver, né? Então, fazer algo que dê prazer, fazer coisas que aumentam a dopamina, a serotonina, que são afetados por essa síndrome diretamente. Então, fazer atividades lúdicas, prazerosas, isso tudo faz parte do tratamento. Mas, Patrícia, se eu fico com dor, como é que eu vou fazer isso? Viver um dia de cada vez. E depois eu vou falar também como o acompanhamento psicológico é muito importante. Porque quando você olha para trás e vê aquela mulher que você era antes, você deprime. Quando você olha para o seu futuro, você acaba ficando muito ansioso. Então, é procurar nos momentos conhecer os seus limites, e é isso que um profissional, um bom profissional, um profissional que conheça, porque não é todo profissional, e como a Evandra estava falando, alguns médicos, tem médicos que acreditam, não é? Então, você tem que procurar profissionais que estejam sabendo como lidar com a fibromialgia, procurar prazeres que faz parte também do tratamento. Então, apesar do senso comum gritar aos quatro cantos que você não pode, tem direito de fazer isso, apesar de uma doença crônica, de ter uma doença que aparentemente você é fraca, você é preguiçosa, você é fingida. Então, é procurar meios, né, de que você possa lidar com essa síndrome, para que você possa, sim, apesar de não ter cura, ter uma qualidade de vida. Então, eu posso aqui começar a falar, do que eu falei dessas dicas, eu posso falar agora como é que você, quando descobre a fibromialgia, vai tratar essas dores. O tratamento medicamentoso, o médico, né, que é preparado para entender isso, é o reumatologista, né, então ele vai entender, porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, então um tratamento medicamentoso, além, pode-se entrar também com tratamentos de antidepressivos, né? A terapia medicamentosa, ela deve ser feita apenas com indicação. Minha amiga tem fibromialgia, se dá muito bem com esse remédio, eu vou tomar. Não, a gente tem que ir com um acompanhamento médico, né? Então, nunca por conta própria. Os exercícios físicos é o pilar também para o tratamento. Mas, peraí, mas você está falando que sente dor o tempo todo. E como é que vai fazer atividade física? Então, foi descoberto que o repouso é o aliado da dor. Então, quanto mais você ficar ali paradinho, eu sei que quando a gente fica com dor, a gente fica paradinho, mas uma prática de atividade física, de você estar com seu corpo em movimento, vai ajudar a melhorar as dores. Então, os distúrbios também, quando você começa atividades físicas, melhora os distúrbios do sono, a fadiga, a depressão, a ansiedade. Então, duas boas opções é a caminhada, as aulas de hidroginástica, né? Isso também não estou falando só para fibromialgia, não, né? Porque a gente às vezes fica sedentário, não quer fazer atividade física. Então, se você me perguntar qual é o antidepressivo natural, atividade física. Porque aí o seu cérebro vai começar a produzir essas substâncias que o antidepressivo tem de uma forma mais natural. Eu não estou dizendo que você não precisa de medicação. É claro que foi o que eu falei, sendo por indicação e acompanhamento do médico. Então,
exercícios de fortalecimento para os músculos, alongamento. Então, dependendo do caso, podem substituir medicações. Na administração dos sinais e sintomas, que à medida que você vai fazendo, é um processo, viu, gente? É um processo acompanhado por profissionais. Então, pode sim. As terapias também pode ajudar muito, tanto eu quanto a Elisângela, minha amiga aqui, somos terapeutas cognitivas comportamentais, que é uma aliada. Num outro programa, quem sabe, a gente fale do que é isso, mas o que é a terapia cognitiva comportamental. Gente, eu falo demais, viu? A gente ama ouvir, não é, Gessane? Não é o quê? Já que você deu uma pausa aí, Patrícia, mandar um abraço para todos que estão nos acompanhando. Vocês podem mandar alguma mensagem para a gente através do nosso WhatsApp, 719-9709-2462. Se você não tem esse problema de fibromialgia, com certeza você conhece alguém, algum parente, algum vizinho, algum amigo. Então, essa live é muito importante para você. Então, o que é que você tem que fazer? Vai compartilhando para todo mundo. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, que a gente passa aqui. Programa Superação desta quinta-feira com a psicóloga Elisângela Santa Rita e também a psicóloga clínica Patrícia de Barros. Esta quinta-feira maravilhosa, esse programa, sem dúvida nenhuma, é feito para você, com muito amor, com muito carinho. Então, participa com a gente, mande a sua mensagem, que vai ser um prazer tê-las aqui conosco. Não é isso, meninas? Com certeza. Então, como eu estava falando dos tratamentos e falei da terapia cognitiva comportamental, é uma terapia que acredita que tem uma conexão entre pensamento, sentimento e comportamento. Então, é uma aliada no controle da fibromialgia. Então, isso porque as dores causadas por essa doença pode afetar, como vocês viram, e pelo que eu falei aqui, vários aspectos da vida do portador, seja no trabalho, na vida social, nas relações familiares, na autoestima. Então, a terapia pode ajudar a entender e mudar as atitudes negativas e lidar com a dor. Não quer dizer que a terapia vai fazer com que você cure ou que você bote na sua cabeça que a doença não existe. Não é nada disso. Mas vai auxiliar no tratamento da pessoa que tem fibromialgia. Certo? E então, que mais? Eu acho que eu falei do que era fibromialgia, das dicas, como seria o tratamento. E então, você estava falando comigo que encontrou uma pessoa que tem fibromialgia, né? Isso, nós estávamos conversando, inclusive, né, bateu um papo conosco aqui no mês passado, e aí falando justamente sobre essa questão de fibromialgia, e às vezes as pessoas não acreditam, né, acham que é coisas da cabeça, coisa da imaginação, e que a pessoa está bem, de repente sente um monte de dores. Ainda tem a questão da doença, do físico, né? Das dores que as pessoas passam. Quem tem, logicamente, a fibromialgia, ainda tem a descrença das outras pessoas que estão do outro lado, achando que é imaginação, né, Patrícia? Que situação, né? Sim, e essa condição pode levar à depressão e os transtornos de ansiedade exatamente por isso aí, né? Porque decorre de uma cronicidade, ela é crônica, né? Dores, de um difícil diagnóstico, porque não tem nenhum exame clínico de imagem que vai dizer que você tem fibromialgia. Então, o diagnóstico é clínico, muitas vezes a pessoa passa anos, né, sem um diagnóstico correto. Então, isso tudo envolve muitos aspectos psicológicos, né? Porque o paciente, muitas vezes, acaba se culpabilizando por ter fibromialgia. E como se isso fosse a responsabilidade dele, porque a fibromialgia faz parte, acaba fazendo parte da vida dele. E a espera, né, dessa cura constante, porque é isso que o povo fala, né? Vai fazer atividade física. Eu falei que era um tratamento, mas nem sempre é um processo, e que vai ser, às vezes, um processo lento, e a gente vai ter que aprender a lidar com isso, e para que você possa
ter uma vida de qualidade, porque apesar de que a fibromialgia não ter cura, tem tratamentos que buscam aliviar os sintomas e garantir uma qualidade de vida aos pacientes. E também construir a própria validação, porque a gente também tem que reconhecer quais são nossos limites, quais são nossas emoções. Então, todo um tratamento eficaz para a fibromialgia é muito importante. Pois é, e assim, para as pessoas adultas, né, já tem aquela dificuldade, né, de explicar ou para que as pessoas acreditem que sente dessa enfermidade, ou seja, da fibromialgia. Agora, imagine uma doença dessa em uma criança que, às vezes, talvez até os pais ou na escola, algumas pessoas podem até achar que é birra dessa criança, né? Que não acontece, que é coisa da cabeça dela. É uma situação também complicada, né, Patrícia? Sem dúvida, porque quando você pergunta, se eu pergunto a você, você está com alguma dor, e você diz, eu estou sentindo dor aqui no braço, eu estou sentindo uma dor aqui na perna, mas a pessoa com fibromialgia não sabe explicar nem onde é a dor, porque dói tudo, dói pescoço, dói joelho, dói punho, dói perna, ombro dói, você dorme com dor, e quando acorda parece que você não dormiu. Então imagine viver com essa dor 24 horas por dia. É uma complicação, então, existe, né? Como eu falei no começo, existe ainda muita desinformação. Então, esse momento aqui é um momento muito importante para que possa compreender que a doença, que a fibromialgia é real. E você que está aí do outro lado pode mandar sua mensagem para a gente pelo 719-9709-2462. Estamos batendo papo aqui com a Patrícia de Barros, ela que é psicóloga clínica, falando de um tema tão importante que assola, né, tanta a humanidade, que é a fibromialgia. E você pode participar com a gente, mandar a sua mensagem e tirar aí as suas dúvidas. Agora imagine, Patrícia, uma pessoa que esteja trabalhando e aí de repente não tem condições de trabalhar e vai no médico para tentar adquirir um atestado, para comprovar que realmente não tem condições de trabalhar por conta dessas dores que está sentindo. Como é que fica essa situação? A pessoa vai no médico hoje, aí quando for na outra semana vai de novo, aí vão achar, o que é que você está fazendo? Você está brincando tanto atestado? Pode acontecer esse tipo de coisa, né? Sim, sem dúvida, mas por isso que é importante você ter um acompanhamento correto para que você tenha um diagnóstico, porque a partir desse diagnóstico, as pessoas com fibromialgia também têm direitos. E alguns direitos que já estamos adquirindo, né? Hoje em dia já são 11 estados que reconhecem a fibromialgia. Já foi lançado aqui um projeto de lei pelo deputado estadual Pablo Roberto, né? Que foi lançado para que possa as pessoas com fibromialgia ter direitos. Aqui eu sou de Feira de Santana, e Feira de Santana já é reconhecida pelo município, as pessoas têm carteirinha, já têm privilégio nas filas de banco, nos estacionamentos. Então, até quem sabe recorrer, né, ao LOAS, ou algum outro tipo de benefícios. Então, é importante, Wanda, que se tenha um diagnóstico correto, para que a partir daí dá nome a essa dor, porque ela cada dia vai ao médico pedir um atestado, mas ela não sabe o que tem. Então, é importante que se vá a um reumatologista para que se identifique se realmente tem a fibromialgia e para que ela possa aprender a lidar com essa condição. Então, e uma coisa importante que a terapia também nos ajuda é entender e respeitar o nosso corpo, né? Então, muitas vezes a gente vai acordar com dor, ou sem se sentir bem, e aí eu estava falando ali, né? A gente vai ter que entender que a gente também vai ter momentos que a gente vai precisar ficar quietinha, tranquilamente, e sem se sentir
mal por isso, porque uma característica das pessoas com fibromialgia é abraçar todo mundo, fazer tudo por todo mundo, pensar muito em todo mundo e acaba esquecendo de si. E aí é por isso que o cérebro acaba, de uma certa forma, identificando tudo com muito mais dor, com muito mais sensibilidade. Então, quando você falou aí de ir a cada dia a um médico para ver o atestado porque não está bem, é importante que ela siga um tratamento e até a descoberta dessa síndrome. Porque o diagnóstico, a jornada de uma pessoa de fibromialgia não começa no dia que ela recebe o diagnóstico, porque elas ficam passando, às vezes, por vários médicos, muitas vezes médicos que vão tem médicos que desacreditam da fibromialgia, dão outros tipos de diagnóstico, passam remédios em cima de remédios. Então, por isso que você tem que... Porque não tem nenhum exame laboratorial, não tem nenhum exame de imagem que vai dar fibromialgia. Então, é muito importante que vá se ter um acompanhamento certo para que ela possa recorrer também aos seus direitos, porque as pessoas com fibromialgia têm direito. Pois é. Que tema! Elisângela voltou, Elisângela. Voltei. Tá no... Paty, eu queria que você falasse mais desse ponto aí que eu achei extremamente interessante. Uma pessoa com fibromialgia, ela tende a abraçar todo mundo, né? Muitas demandas. Hoje se fala muito a questão de que as doenças, elas têm um componente psicológico muito importante ali. Por que eu adoeço de uma coisa e não de outra, né? Então, são vários fatores, e um deles é esse fator emocional que tem conexão com aquele tipo de doença. Então, queria que você aprofundasse um pouquinho esse ponto. Achei muito bom. É importante você ir a um psicólogo, né? Um psicólogo que... Não que outras abordagens também, né? Já tem estudos, eu não posso falar com propriedade, mas uma abordagem que tem sido aliada é a terapia cognitiva comportamental, porque vai fazer com que o paciente possa aprender a lidar com isso, saber dos seus limites, saber até onde podemos ir. Não é uma doença psicológica, mas o psicológico também é um gatilho muito importante para a potencialização das dores. Então, é importante fazer um trabalho junto com o seu terapeuta, modificando essa percepção, né? Entendendo como ele vê todos esses quadros dolorosos, saber... eu não vou falar de religião, mas eu vou falar o que está na Bíblia, o que é o maior mandamento que se diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele falou o próximo mais do que você? Não. Então, você também tem que se amar, tem que se priorizar. E não quer dizer que você não vai amar ou deixar de amar o outro. Não, pelo contrário, você vai até amar e cuidar do outro melhor, porque você vai aprender também a se colocar em primeiro lugar, em saber os seus limites. Então, isso é muito importante para as pessoas de fibromialgia entenderem, porque quando olha para trás, era aquela mulher que cuidava de tudo, de todos, né? E sempre não se priorizava, sempre deixava para trás. Então, é importante também se trabalhar essa percepção e validar também as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas decepções. Então, isso é muito importante para que possa ter a mudança no comportamento. E isso também depende muito do engajamento, né, da pessoa. Então, é o interesse também do processo terapêutico, porque não é rápido. Isso tudo é um processo, e aos pouquinhos. Não é fácil, viu? Pois é, Elisângela, pode concluir. Outro ponto, essa questão que você falou, né, das pessoas não entenderem, que eu acho que, na verdade, não é só da fibromialgia, mas, por exemplo, quem tem depressão, como você falou, né, é frescura, levanta, dá uma volta, que você fica boa, você fica bem, né, muitas famílias falam isso. Se você levantar daí, der uma volta, passear um pouco,
Como assim? Ninguém fala isso se você tiver com uma dor no joelho, uma dor de dente, ninguém diz, vai, dá uma volta que você fica bom, né? Então, ainda existe muita desinformação, infelizmente, sobre algumas doenças, e quando chega a depressão, a ansiedade, as pessoas falam essas coisas. E quem tem fibromialgia também sofre muito com isso, com essa incompreensão do outro. Isso é uma das falas principais dos pacientes, né? O outro não entende o que eu estou sentindo. Como assim uma dor no corpo todo? Ninguém entende o que é dor no corpo todo. Entende que é uma dor específica no lugar. Porque ninguém nem fala de dor difusa, né? A gente não ouve falar de dor difusa. Então, realmente é muito complicado você. É igual a atenção. Quando você vai fazer teste para carteira, né, de motorista, você tem atenção difusa. Vai ser testada também. Então, você tem dor difusa, é muito complicado para as pessoas entenderem o que é dor difusa. E o que as pessoas não entendem, elas ficam tentando lhe dar uma solução que não tem, muitas vezes, nada a ver com nada. Né? Então, mas o que eu quero trazer, assim, para quem tem fibromialgia, é que não só eles sofrem com isso, mas muitas pessoas que têm outras doenças que não são entendidas. Eu tenho síndrome da fadiga crônica, que é mais ou menos o processo do cansaço crônico de quem tem fibromialgia, e a minha família também não entende. Então eu ouço, você sempre está doente, né? As pessoas nem têm ideia de como isso vai tocar o outro, né? Verdade. E você falou... você sempre está doente, você sempre está com problemas, né? As famílias precisam, ao contrário, dar suporte para essa pessoa. E ao invés de dizer, você sempre fica doente, você sempre está cansada, dizer, você precisa de alguma coisa, eu posso te ajudar. Eu tenho que ser rede de apoio para quem tem uma doença crônica e não um crítico de quem tem uma doença crônica, né? Eu acho que as famílias acabam, e as pessoas ao redor acabam pegando muito pesado com o doente, porque não está vendo a doença como se você tiver, né, uma perna quebrada, por exemplo, que todo mundo está vendo ali. E isso é muito importante das famílias começarem a se conscientizar de que uma pessoa doente, ela precisa de acolhimento, ela precisa de suporte, ela precisa de rede de apoio, ela não precisa de crítica. Né? Então, muitas pessoas sofrem com essas doenças e sofrem com as críticas que recebem das pessoas que estão ao redor por terem esses sintomas crônicos, né? Por terem isso constantemente. Então, isso é muito importante de ser reavaliado pelas famílias, pelas pessoas que estão ao redor, porque não é fácil ter doença crônica. Né? Crônico significa que eu vou ter para a vida toda, ou seja, eu vou ter que suportar alguns sintomas para a vida toda, ainda que eu tenha momentos sem sintomas, mas assim, não vai ter uma remissão total. Então a gente precisa imaginar o sofrimento que essa pessoa tem, né? Que não é fácil você se ver limitada. Nas minhas piores crises de síndrome da fadiga crônica, eu passava o final de semana na cama, desesperada, porque eu queria levantar para fazer várias coisas e não podia. Né? Então, você ouvir de alguém, você sempre está doente, só vai piorar a situação daquele paciente. Então, esse acolhimento precisa ser construído, essa compreensão, essa rede de apoio e esse cuidado. E é complicado também, Elisângela e também Patrícia, e quem está nos acompanhando, porque, por exemplo, quando você está com uma dor de cabeça, de repente você toma um analgésico e você sabe, olha, vou tomar esse analgésico aqui e eu sei que daqui questão de, 5 minutos, a minha dor de cabeça ela vai sanar, ela vai sumir. Pelo menos por um longo período eu não vou sentir dor de cabeça. Então, quando você descobre que você tem um tipo de situação, uma enfermidade, que você sabe que é crônico e que nunca vai ter cura, além de você ter que lidar com isso, imagine o psicológico da pessoa, como é que não fica abalado, né? Meu Deus, mas eu estou com essa enfermidade, eu nunca vou me curar, a minha vida inteira eu vou ter que lidar com isso.
Ou seja, a mente, o psicológico dá aquela reviravolta e é uma coisa para o resto da vida, né? Exatamente. Você tem que renegociar várias coisas, né, Paty? Na vida tem que montar várias estratégias. Então, agora estou bem, estou num período muito mais tranquilo da fadiga crônica. Mas, assim, às vezes a gente tem que desmarcar todos os compromissos do dia, né? A Patrícia sabe bem disso. Naquele dia não dá. Vou ter que desmarcar tudo, remarcar. Então a gente vai. E o que eu acho mais interessante, que eu acho que muitas pessoas que têm essas doenças crônicas são pessoas muito fortes. Porque a gente não parou de trabalhar, né, Patrícia? Nossos pacientes, a maioria também não parou de trabalhar, continua trabalhando de alguma forma, remanejando, fazendo estratégias, mas continua construindo a vida. A Patrícia faz milhões de coisas. Se a Patrícia não disser para alguém que ela tem fibromialgia, as pessoas não vão, a não ser que convivam com ela muito perto, não vão saber. Ela é uma das pessoas que mais faz coisas que eu conheço. Todo dia ela faz um curso diferente. Você está falando uma coisa interessante, porque assim, eu falei que as pessoas com fibromialgia eram as mulheres maravilhas, queria dar conta de tudo, queria cuidar de todo mundo, mas a gente tem que entender que é muito bom ajudar o outro, mas muitas vezes a gente vai precisar se ajudar também, e a gente vai precisar procurar ajuda, porque às vezes é difícil reconhecer que precisa manter ajuda, mas é fundamental para que ela possa ter um caminho de melhora. Então, eu queria também deixar aqui que psicólogos e psiquiatras não são médicos de maluco, né? São profissionais da saúde que podem sim nos ajudar. Então, procurar ajuda também mostra que a gente não está só nessa batalha. Então, a gente pode imaginar, depois de tudo que a gente falou aqui, que é impossível se ter qualidade de vida com fibromialgia. Mas eu venho aqui dizer que é possível, sim, ter uma qualidade de vida diante dessas condições. Então, a primeira coisa é reconhecer, e Cíntia está aqui falando, né, que infelizmente a família é quem menos entende. Então, por isso que a gente tem que clamar, que a gente tem que se juntar nessa luta, nessa batalha, e mostrar que nossa dor é real, é invisível, mas é real. Né? Então, a gente ter esse entendimento é muito importante, sim, e fazer também, a partir daí, que essa família, na medida que ele está falando, está gritando que a fibromialgia existe, é uma forma também, talvez, porque eles não estão vendo, como a Elisângela falou, eu não estou vendo nada que você está bem, que você não está bem, que você tem fibromialgia. Né? Então, é real, é invisível, mas é real. Sim. E assim, a questão é porque, assim, não é um sintoma só específico, né? Muitas doenças não têm um sintoma só específico. Ela tem um conjunto de sintomas. Então, assim, a pessoa tem dores difusas, mas ela também tem cansaço. Mas ela tem o efeito névoa, né? Falta de concentração. Ela tem outra coisa. Então, quando uma pessoa reclama, por exemplo, o fibromialgico reclama, eu estou muito cansado. Se ontem ele reclamou de dor, às vezes a família fala, cada dia você reclama de uma coisa. Né? Então, esse olhar que as famílias precisam reconstruir em relação a essas doenças que não são muito divulgadas, que não são muito bem entendidas. Como eu falei, as pessoas precisam de rede de apoio, elas precisam de famílias que entendam que em muitos momentos elas vão precisar de suporte ali, porque é crônico, e ninguém pede para ficar doente, ninguém diz, agora eu vou ficar doente, isso não existe, né?
Então, realmente, eu espero que daqui até o final da nossa geração, tudo isso esteja transformado, modificado, para que a gente possa aí dar um suporte melhor para as pessoas que sofrem de adoecimento crônico, né? Então, a gente não pode... se a pessoa tiver com um problema, onde ela está com a perna quebrada, com um problema no rim, onde ela está hospitalizada, a família vai entender claramente. Mas se não for algo visível, palpável, a família tem muita dificuldade de entender, e essas famílias precisam ser educadas nesse sentido, de se reformularem em relação à resposta que se dá a esse doente, né? A essa pessoa que está passando por um processo que é como a Patrícia falou, é muito complicado a gente ter que modificar todo o nosso estilo de vida, porque a partir daquele momento se tem uma doença crônica. Você tem que lidar com isso que você falou, né, Jassan, de, poxa, de agora em diante já não posso ser a mesma coisa que eu era antes. Sim, sim. A partir de agora eu tenho limitações que eu não tinha antes, né? Então, isso já é uma dor emocional, ter que lidar com essas limitações. Mas aí você tem que lidar com a dor emocional das limitações, com os sintomas da doença e com a incompreensão da família. E isso se torna extremamente pesado para o doente. Então, eu acho que cada vez mais a gente revê esses processos de suporte familiar para doentes, principalmente para pessoas que têm doença crônica. Muito bem, pois é, o nosso programa Superação desta quinta-feira, fibromialgia, mandar um abraço aqui para nosso ouvinte, ela mandou uma mensagem, né, aqui para a gente, dizendo que ela está amando o programa, né, e dizendo que ela sente, né, de fibromialgia. Aí vamos ver aqui, a Carmen. Ô Carmen, um abraço para você, viu, querida? Obrigado pela sua participação. Ela disse que está amando o programa e que ela também tem a fibromialgia. Ela está falando com a gente. Valeu, viu, Carmen? Obrigado pela sua audiência, pela sua participação aqui no nosso programa Superação desta quinta-feira. Vou adicionar a Patrícia aqui novamente. Ela saiu aqui, mas ela já voltou. Patrícia, que bom te ver de volta, menina! A internet hoje de todo mundo tá... Pois é. Será que a internet de Patrícia é a mesma operadora que a nossa? Pois é, eu ia dizer, não é a mesma operadora. A operadora é diferente, eu também estou tendo muitos problemas com ela. Olha aí, meu Deus do céu, eu acho que esse... Mas ô, Jassan, eu acho que os brasileiros que estão em outros países, eles têm os mesmos problemas, viu? É? É. Eu já ia dizer, tomara que chegue logo esse 5G, que aí vai acabar com o problema de todo mundo. Só que lá no exterior, por exemplo, já 5G já existe há muito tempo, e lá também tem esse problema. Gente, que coisa. Quando eu atendo eles lá, eles também têm esses problemas aí. Alguns têm até mais do que quando eu atendo brasileiros que estão morando aqui. Ô, Patrícia, você deu uma saidinha aí rapidinho, agora voltou? A Carmen está dizendo aqui, ó, que ela tem fibromialgia, está adorando o programa. Ela disse que já faz tratamento com psicóloga e tratamento com medicação. Assistindo porque para mim é muito importante. Eu sou afastada do trabalho, não consigo mais trabalhar na minha área. Vou fazer 1 ano afastada e estou na luta no INSS. Ainda tem essa questão de que tem muita gente que sofre com fibromialgia e o INSS não sei se não reconhece, não sei se realmente fica protelando. Olha a situação da Carmen. Obrigado, viu, Carmen? Seja bem-vinda, querida. Sim, ainda é uma doença que não é conhecida, né? Mas, como eu falei, já tem alguns direitos que são adquiridos, né? Precisa se juntar outros relatórios, porque a fibromialgia normalmente não vem só, né, vem com outras comorbidades, então é importante que ela
junte os relatórios médicos, os relatórios que ela tem feito esse acompanhamento e tem que conseguir, né, o auxílio, ou seja, e aí, porque já tem, sim, direitos adquiridos. Demora, é difícil, porque a fibromialgia não é reconhecida ainda como uma doença, né, que é incapacitante, né, então há uma dificuldade maior, mas provavelmente procurando um bom advogado que entenda, né, sobre os direitos das pessoas com fibromialgia, ela possa recorrer e conseguir. Pois é, tá ouvindo aí, né, Carmen? Tá ouvindo aqui a nossa programação, porque é uma situação bastante complicada, né? A pessoa não tem condições de trabalhar. Vai trabalhar, não consegue, volta para casa. E aí coloca-se atestado, fica afastado. E o INSS, infelizmente, ainda não reconhece ou está nesse processo lento, né, de aceitação de que a fibromialgia realmente é uma enfermidade que as pessoas têm que se encostarem ou provavelmente e futuramente se aposentar, porque não tem condições de trabalhar. A situação é realmente muito complicada, né? A maioria dos pacientes que tentam no INSS, eles reclamam muito dessa questão de terem muita dificuldade para conseguir. Uhum. Participem você também pelo 719-9709-2462. É o nosso WhatsApp aqui da nossa Rádio Criativa 10. O tema do programa de hoje, fibromialgia. Estamos conversando aí com a psicóloga Elisângela Santa Rita e também a psicóloga clínica Patrícia de Barros. Contigo, Patrícia. Como a gente, né, falou, eu quero agradecer, né, a todos, né, principalmente que a gente está falando aqui, os ouvintes, vocês também por estar dando essa oportunidade, porque, como a gente falou, não é fácil conviver 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, e isso é uma realidade de uma grande porcentagem da população brasileira, né, então, como eu tinha dito, são 5% da população brasileira, e alguns estudos já demonstram isso, então é uma dor, como as pessoas já estão relatando, traz impactos, e nós falamos aqui também durante esse momento, traz muitos impactos, né, na saúde física, impactos na saúde mental, e acabam concomitantemente relatando, né, de sentir tais dores. Então, quem sofre com uma doença crônica tem sua qualidade de vida comprometida. Então, existem, né, coisas que a gente tem vindo aqui nesse momento que as pessoas coisas que podem ser feitas para que se sintam melhor, né, e tenham uma vida de qualidade dentro das suas limitações, né? Então, e procurando sentido também, né? Porque imagina viver o tempo todo e acaba não tendo nem sentido. Então, vem aí junto a depressão, a ansiedade, né? Então, sentimentos de finitude. Então, isso é muito importante, né, procurar auxílio para que você possa entender os seus limites, né, e ter prazer da vida. Mesmo diante de toda essa mudança brusca, né, uma mudança brusca, negativa, né, de como a gente falou, pessoas que eram tão ativas, pessoas que cuidavam de tudo e de todos, e ter essa condição que pode limitar. Pois é, que maravilha, que papo bom, né? Que papo maravilhoso, bastante esclarecedor. E quando a gente traz sempre um tema bom, viu, Patrícia? Você que está chegando agora aqui na Rádio Criativa 10, quando a gente vem com um tema bom, o relógio parece que tende a acelerar mais rápido e passa o tempo que a gente nem percebe, né, Elisângela? É assim, né?
Porque a gente parece que não está, mas a gente tem 1 hora aqui, praticamente. Falando. Verdade. E as participações dos ouvintes. Muito rápido, né, Elisângela? Mas eu queria falar uns 2 pontos importantes, que é o seguinte. A questão que a gente falou lá com o Manuel Bonfim, lembra sobre qualidade de vida. Né? Então, quem tem... Na verdade, todo ser humano tem que ter qualidade de vida como prevenção, mas quem tem um problema crônico tem que ter mais qualidade de vida ainda. Né? Porque qualidade de vida vai ajudar muito na diminuição de dores, porque quanto menos estresse, menos cortisol no cérebro é liberado, né? Menos dores eu vou ter. Quanto mais estresse, mais cortisol liberado no cérebro, que é o hormônio do estresse, mais dor eu vou ter. Então, poder ter momentos maiores de descanso, poder ter uma alimentação melhor, poder fazer atividade física, então tudo que eu possa mapear na minha vida, isso é muito interessante, né? Eu poder fazer um mapa da minha vida, do que é que precisa ser modificado para eu ter mais qualidade de vida, para promoção de qualidade de vida. E além disso, nesse mapa, eu tenho também que colocar o que é que eu sinto prazer, o que é que eu gosto de fazer, o que é que me conecta com coisas, né, prazerosas, boas, e eu vou colocar no meu dia a dia essas coisas prazerosas. Não vou ficar esperando chegar o final de semana para ter isso, mas eu preciso ter, nem que seja um pouco todo dia, de coisas que eu goste de fazer. Então, qualidade de vida e ter uma vida mais prazerosa, isso ajuda muito a diminuir o cortisol e consequentemente, diminuir as dores. Então, fazer terapia, porque na terapia você vai aprendendo a fazer isso de uma forma mais concreta e, ao mesmo tempo, ter esse espaço de autocuidado emocional, poder falar dos seus problemas diários, dos seus conflitos, dos seus traumas, do que aconteceu também de positivo, de como é que eu vou tornar a minha vida mais positiva, tornar a minha vida com mais qualidade. Tudo isso, né, nesse espaço de autocuidado, vai sendo elaborado e consolidado. Então, isso tudo ajuda muito. Então, quem tem doença crônica tem que ter acompanhamento, tem que ter esse espaço de autocuidado emocional, porque isso ajuda muito. Quando eu estou com um problema, se eu vou falando sobre ele, é muito diferente de eu ficar com aquele problema guardado para mim, né? Eu vou falando e eu vou entendendo, vou percebendo coisas que eu não percebia, eu vou elaborando formas novas de lidar que eu nunca elaborei antes. Então, tudo isso na terapia, né, Paty, vai sendo feito e você dilui muito mais rápido um problema quando você está em terapia do que quando você está sozinho, né, quando você não tem acompanhamento nesse espaço de autocuidado. Então, é muito importante a questão da terapia, é muito importante a questão desse mapeamento do que pode me dar qualidade de vida, o que eu vou mudar para ter mais qualidade de vida aqui. E eu passo para eles o cardápio do lazer, né? Eu já vou passar, então, de hoje, né, Jassan? A atividade. Sim. É uma boa. Eu passo, Paty, uma tarefa de casa, viu? Para os ouvintes. Um plano de ação. Boa. Um plano de ação. Eu disse aqui, pastor está 1 hora refletindo, quer refletir por amor na consciência. Agora a gente precisa agir. E aí você vai trazer esse plano de ação, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo. Falei do plano de ação, eu vou falar do cardápio do lazer. Olha, já tem 2 atividades. Então, esse cardápio aí será o plano de ação. Então, o cardápio, mas é porque o cardápio do prazer, ele faz parte do plano de ação, mas o plano de ação, ele é maior, né?
Mas vamos lá. O cardápio do prazer é o seguinte: eu vou escrever um cardápio. Coisas que eu gosto de fazer sozinha. Quando você chegar no cardápio, não tem lá entradas, bebidas, comidas, sobremesas, não é assim? Você faz um cardápio. Coisas que eu gosto de fazer sozinha. Coisas que eu gosto de fazer com a minha família. Coisas que eu gosto de fazer com tais amigas. Coisas que eu gosto de fazer com os meus filhos. Então, eu vou colocando ali, escrevendo várias coisas que eu gosto de fazer em vários âmbitos, com pessoas diferentes. E aí, o que acontece? Todo dia eu pego o meu cardápio para ver o que é que eu vou fazer hoje. De prazeroso do meu cardápio. Vou escolher. O que é que eu tô mais afim de fazer hoje do meu cardápio? E todo dia eu faço uma coisa que me dá prazer. Seja sozinha, seja com o filho, seja com o marido, seja com uma amiga, seja com a mãe, ou com o pai, ou com a irmã. Eu vou escolhendo ali. E vou diversificando os meus prazeres. Isso serve muito também para quem tem obesidade, né? Que concentra o prazer na comida. Só comida, só comida. Então, a gente precisa aprender a diversificar os prazeres da vida. Lugares que eu gosto de ir, né? Outra parte do cardápio, lugares que eu gosto de ir. Então, eu só vou lá escolhendo e vou colocando em prática. Então, a vida vai ficando mais colorida, mais prazerosa. Esse cardápio fica dentro desse planejamento que eu chamei de mapeamento, né? Eu vou mapear minha vida. O que é que eu posso trabalhar de qualidade? Então, quais são as ações que eu vou ter para ter mais qualidade de vida e ir transformando a minha vida numa vida mais leve, mais saudável e principalmente numa vida que não foque só em trabalho. Eu acho que isso é um dos pontos principais, assim. A vida não é só trabalhar, né? A vida precisa ser vivida também. A nossa geração concentrou muito o prazer na realização do trabalho, no sentimento de realização que o trabalho nos dá muitas vezes. E existem muitos outros prazeres na vida que a gente está deixando de lado. Então eu pergunto assim para os pacientes: se você morresse amanhã, o que você queria ter feito de legal que você não fez ainda? Então, quando eu penso, se eu morresse amanhã, o que eu queria ter feito que eu não fiz? Pronto, vai sair ali uma lista de algumas coisas. Então, vai fazer isso, que você se arrependeria se você morresse amanhã e não fizesse. Então, a gente precisa sair dessa caixa onde a vida é só trabalho, né? Onde a vida ela precisa dos dois, ela precisa trabalho, lazer, descanso, estar com a família, estar com os amigos, estar sozinha, fazer coisas que eu gosto. Então, a gente concentrou muito no trabalho as coisas. E a gente fica numa corrida frenética atrás de sucesso profissional, de trabalhar mais, mas a vida ela é muito mais ampla do que isso, né? Os adoecimentos, eles são recados da vida e do nosso organismo pra gente. Olha, tem algo aí que não tá legal, né? E que você precisa mudar. Então, essas são as tarefas de casa aí da semana para os nossos ouvintes, né, Gessan? Você tem feito as tarefas de casa que eu tenho passado nos programas, Gessan? Tenho feito. Se não 100%, mas pelo menos 90%. Olha, me diz uma só aí que você fez. Menina, uma coisa que eu não gosto muito de fazer, eu confesso, é varrer a casa. Menina, eu tenho feito numa frequência que eu tô até me surpreendendo. Olha, tá vendo aí? Os pratos não, né? Oi? Muito bom, viu, Gessan? O programa está servindo para você refletir, quando chegar lá você age. Exatamente. Prato também eu não sou muito chegado em lavar, mas o prato eu já tenho um certo costume, aí já vai quase que no automático, né? Os pratos eu já lavo. E agora varrer casa é meio complicado, varrer casa. Mas enfim, eu estou acostumando
Olha, eu não recebo detesto mais varrer reclamações. casa. Olha aí, tá vendo que não é só eu? Não, mas eu vou lhe dizer como eu resolvi isso. Ah, Agora eu não tenho mais problema de varrer casa. é. Primeiro, há uns anos atrás, eu encontrei a vassoura elétrica, que é um aspirador de chão. Você Olha já aí. sabe disso, Paty? É um aspirador de chão, chama vassoura elétrica. Aí eu enlouqueci, eu falei, meu Deus, que bom que eu não preciso mais varrer casa. Na minha Aí, casa também é uma dessa. Foi uma forma que eu encontrei também para lidar com a fibromialgia. De ter uma Olha. dessa elétrica que já me ajuda dos meus afazeres. Coisa boa, Paty. Que bom. Maravilha. pois é. Mas a gente vai encontrando coisas novas. Aí agora eu encontrei uma melhor ainda, Gessan. Ah, É uma manual chamada. Pode dizer a marca ou não pode quando faz pode. programa? Pode. Aqui É não uma tem chamada problema, não. Flash. Pode sim. Ó, Flash Limp. Parece brinquedo de criança. Ah, Ela já vem com o apanhador já. Aí você só passa ela assim, ela pega tudo e guarda tudo dentro dela. olha que Em maravilha. 10 minutos você varreu a casa toda como se fosse uma brincadeira. Ela é ótima. Já tem dessa em tua casa também, Patrícia? Não, dessa ainda eu não descobri. Vou mandar pra vocês. Poxa, Vou mandar o link pra beleza. vocês. Ó, é a melhor vassoura que eu já vi na minha vida. Melhor Oh, do que que ela, só o maravilha. robozinho. Tem um robozinho que varre, mas aqueles mais baratos não são muito bons, não. Que você tem que ficar monitorando muito. O que é muito bom, é muito caro mesmo. Mas essa vassoura aí, ela é excelente, eu amei ela. Então, você vai varrer a casa em 5 a 10 minutos, você varre a casa toda, Jação. Ô, bênção, ô, maravilha. Coisa boa. Vai me ajudar um bocado, hein? Você passa ela assim, pronto, ela já varreu e já guardou o lixo dentro dela, entendeu? Não precisa Olha, de apanhador. Ainda guarda o lixo, coisa boa. Ela guarda o lixo dentro dela, você vai passando, passa assim ela, pega a mão e passa assim, pronto. Maravilha. Ô, Elisângela, a Carmen que mandou mensagem Ela aqui, que disse que já tá... varreu e já guardou o lixo. Oh, coisa boa. Entendeu? É a Carmen Então- que mandou mensagem aqui, ela tá dizendo para te avisar que é a Carmen de Mussurunga. Aqui falou que estava afastada eu sei, do trabalho. Um beijo pra Carmen. Pronto, ela beijo só pra diz a Carmen. Elisângela que é a Carmen daqui de Mussurunga, que ela sabe quem é. Pronto, Carmen, aí, ó, tá mandando beijo para você, coisa boa. Outro beijo pra você, Carmen. Maravilha, show de bola. Olha aí quantas coisas boas a gente descobre, né, Patrícia? Que maravilha. Agora essa vassoura aí, que é uma vassoura mágica que já varre, já pega o próprio lixo, já guarda ali. Não precisa a gente usar mais panhador, que coisa boa. Viva a tecnologia, né? Com certeza. Com certeza. Oi? Você falou alguma coisa aí, Patrícia? Não, eu só confirmei que com certeza é uma vassoura que auxilia, que ajuda muito. Hein? Olha a propaganda que está se fazendo. Daqui a pouco eu estou até patrocinando você aqui. Oh, maravilha. Pode patrocinar que a gente vai amar, não é, Jassan? Com certeza. Maravilha. Mas Patrícia. eu acho que daqui a um tempo, o que vai acontecer? Assim, em termos de evolução de inteligência emocional, a tendência é que o ser humano se desapegue cada vez mais dessa questão de viver para trabalhar o tempo todo e possa integrar que viver é viver mesmo e trabalhar, né? Viver não é trabalhar. Então, a gente precisa entender que muitos adoecimentos estão ligados a essa falta de qualidade de vida. Da gente ficar só conectado com o trabalho e com demandas de resolução de problemas. Então, assim, se a gente tem muita conexão com isso, a gente vai adoecer mesmo, porque a gente não está aqui para ficar fazendo só isso. Tem muito mais coisas legais para fazer na vida, né? Perfeito. Verdade mesmo. Não é só trabalho, né? Tem que ter o lazer, tem que ter a diversão também. Isso é muito importante, faz parte do dia a dia.
Afinal de viver contas, outras dinheiro não é coisas, né? tudo, Sair né? da caixa, viver outras coisas também. É verdade. Sim. Patrícia, conta pra gente como é que a gente te encontra, como é que os ouvintes podem contactar você para mais dicas, para mais informações. Conta pra gente aí, por favor. Podem me seguir no Instagram, eu sou Patrícia de Barros. Querendo falar comigo, pode falar no direct que eu vou responder. E eu quero agradecer, assim, a você, a Elisângela, pela essa oportunidade. Eu acho que hoje a gente mostrou aqui, tornou a fibromialgia visível, não, perdão, visível não, é real, apesar de ser invisível a olhos nus. E eu queria dizer, assim, que até a Mulher Maravilha, às vezes se cansa, né? Às vezes ela sai de batalha toda arranhada. Então, e as pessoas com fibromialgia, apesar de serem fragilizadas, são fortes, são mais fortes, porque elas têm a capacidade de levantar da cama enquanto o corpo todo está resistindo. Elas são fortes porque as pessoas com fibromialgia têm a capacidade de realizar tarefas, apesar de toda a dor que está sentindo. E elas também são emocionalmente mais fortes por lidar com um ambiente que constantemente maridos, família, julgam, não conseguem entender o que estão passando. Então, essa capacidade também é uma forma de mostrar que são fortes quando compreende seu próprio corpo. Então, as pessoas que estão aqui nos ouvindo, se você tem fibromialgia e se algum dia você conseguiu fazer pelo menos uma dessas coisas que eu listei aqui, ou que foi dito aqui, você é muito mais forte do que pensa. Que maravilha, viu? Que maravilha. Isso é muito importante, né? São pessoas guerreiras e que estão ali no dia a dia, apesar de todos os problemas, mas tem que continuar, né? Tem que buscar forças, não sei de onde, mas tem que buscar forças e ter a coragem de seguir em frente todos os dias e continuar a batalha, né? Não é uma batalha de apenas de um dia, né? É uma batalha que se estende durante muito tempo e, quiçá, pela vida inteira. Então, é como a Elisângela falou, né? Pessoas que têm fibromialgia são pessoas fortes, pessoas realmente vencedoras, batalhadoras, porque imagino que não seja realmente fácil uma situação como esta. Com certeza. Olha, hoje eu trouxe a Patrícia, que é a profissional, né, dessa área, mas eu vou trazer uma pessoa que tem fibromialgia também. A Patrícia também tem, mas é profissional. Mas uma pessoa que também tem fibromialgia e ela se dispôs a vir ao programa para falar um pouco de como é viver, essa doença no dia a dia, como é passar por tudo isso, né? Então, a gente, como a Patrícia falou, a gente tem que divulgar, educar as pessoas para lidarem melhor com tudo isso e parabenizar essas pessoas que são, como você disse ali, elas são muito fortes, de conseguir lidar com tantas coisas ao mesmo tempo, o preconceito, a incompreensão, as dores, o cansaço, e com fibromialgia, imagine se ela não tivesse fibromialgia, né? Faz milhões de coisas. Então, Paty, obrigada pela sua presença, e o programa está sempre aberto aí para quando você puder retornar. Obrigada. E falar, gratidão. Trazer novos temas, enfim. Você é muito, muito, muito. Obrigada. Gratidão. Eu deixei também aí meu celular, se alguém quiser entrar em contato. Eu não sei se esse bate-papo todo mundo vê ou só vocês, mas... Ele fica gravado, na verdade, Patrícia, no nosso canal no YouTube. É só as pessoas buscarem, né?
porque talvez pelo horário nem muito, todo mundo possa assistir, mas aí como fica gravado no nosso canal no YouTube, então a pessoa é só buscar Programa Superação, colocar a data de hoje, né? E aí pode assistir, pode compartilhar para geral, inclusive você, se quiser assistir depois, e aí compartilhar também depois, pode ficar bastante à vontade, viu? Porque aí todo mundo vai poder compartilhar, todo mundo vai poder assistir depois com mais calma, com mais tranquilidade e compartilhar para milhões e milhões de amigos. E eu queria aproveitar, se vocês me permitem, também convidar, porque eu também faço live, também para disseminar, para falar sobre a fibromialgia, e hoje eu vou estar falando às 20 horas no Eu Sou Patrícia de Barros, lá no Instagram, falando fibromialgia e agora. Então, se vocês puderem, vocês são meus convidados especiais, vocês vão lá. E eu quero agradecer imensamente, né, o que vocês estão, a oportunidade que estão nos dando aqui de tornar esse assunto mais acessível para as pessoas. Que coisa boa, que maravilha, isso é muito importante, né? Difundir e cada vez mais divulgar. A Carminha. Oi, gente, amei a live, parabéns para todos os profissionais incríveis. Minha amiga Elisângela, olha, a Carmen conseguiu mandar aí a mensagem pelo chat. Valeu, Carmen. Um beijo para você, que Deus continue abençoando cada vez mais. Elisângela, parabéns mais uma vez pelo programa, parabéns aí a Patrícia de Barros, realmente bastante esclarecedor. É um assunto que, se a gente realmente for falar, a gente passa o dia inteiro e ainda tem muito mais assuntos para falar, porque são várias pessoas, né, que infelizmente sentem dessa enfermidade, da fibromialgia, essa doença silenciosa, e que só quem tem é quem sente na pele, né? É uma situação como essa. Então, parabéns, Elisângela, pelo tema de hoje, e parabéns a Patrícia de Barros por ter estado conosco nesse bate-papo maravilhoso. Gratidão. Obrigada. Um beijo para a Carminha aí. Um abraço para cada ouvinte. E quem tem fibromialgia, não fique só. Busque acompanhamento. Busque a Patrícia. Ou se você tem plano de saúde, no seu plano de saúde. Se você não tem como pagar, busque atendimento gratuito na sua cidade, mas não fica sem o acompanhamento, porque faz muita diferença viver um processo desse com um acompanhamento terapêutico e sempre. E eu só tenho que agradecer, Paty, mais uma vez. Esperamos você a próxima, nas próximas com novos temas. Pode chamar, estarei aqui à disposição. E quem agradece sou eu, né? Pela oportunidade, por ter me dado essa oportunidade de estar falando um pouquinho aqui. Gratidão. Pronto. Sigam a Patrícia lá no Instagram, peguem o telefone dela. Gestão, obrigada. Você é... Gratidão. Sempre à disposição. Show de bola. E daqui a 15 dias estamos aqui de novo. Se Deus quiser. Beijo enorme. Melhora para esse seu resfriado aí, Elisângela. E obrigada. Patrícia, mais uma vez, parabéns. Manda um beijo aí para toda essa turma de Feira de Santana, essa cidade fantástica, maravilhosa, que eu adoro. Quando eu tenho tempo, eu passo por aí. A Princesa do Sertão é realmente maravilhosa. Então, um beijão para você. Que Papai do Céu continue te abençoando cada vez mais. E estamos sempre à disposição, tá bom? Gratidão. Obrigada. Valeu. Beijo enorme. Valeu, Elisângela. Valeu, Patrícia. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Gente, assim finalizamos o nosso programa Superação desta quinta-feira. O tema, como vocês viram aí, fibromialgia. Vocês podem assistir, viu? Depois, essa nossa live lá no nosso canal no YouTube. É só você pesquisar Rádio Criativa 10. Aproveita e se inscreva em nosso canal. Faça como a Carmen, né? A Carmen conseguiu se inscrever lá no nosso canal, mandou aí a sua mensagem aqui no nosso chat. Então, vocês podem assistir depois. Vocês podem compartilhar para todo mundo que vocês conhecem, para falar desse programa que é realmente fantástico, maravilhoso, tá bom?
Grande abraço para todos vocês, uma ótima tarde e até o próximo programa, se Deus quiser. Beijo, valeu, tchau, tchau.